Olá, turma da EJA Crispiana, tudo bem? Mais uma vez aqui o professor W. Sejam bem-vindos à nossa correção da aula passada. A aula é essa do dia 20 de maio, aula 3. Vamos aqui à primeira questão. Sabemos que a escravidão vem de longas datas na história da humanidade. Quais povos antigos já tinham a escravidão como prática? Então, os povos eram os assírios, os egípcios, os babilônios, os hebreus, os gregos e também os romanos, certo, gente? Então a escravidão ela vem desde a história antiga, como você pode perceber aí com esses povos antigos, né, que já faziam essa prática. Vamos aqui agora à questãozinha número 2. Sobre a escravidão na Idade Antiga, marque VF. Primeiro parêntese. De acordo com o texto, não haviam distinções de cor, gênero, crenças religiosas. Verdade, né, gente? O texto fala muito bem sobre isso. Segundo parêntese, em cada região do mundo, a escravidão foi traçando contornos específicos. Exatamente, ela foi se especificando em cada região do planeta, de acordo com o contexto de cada sociedade. Terceiro parêntese, a região romana usava mão de obra escrava em larga escala, enquanto em outras regiões isso ocorria em menos proporções. Então, de fato, a região romana foi a que se destacou em larga escala no uso da escravidão. Beleza? Então, tá verdadeiro item. Vamos aqui agora ao quarto item. Muitos escravos desfrutavam de regalias mínimas, como juntar valores para comprar sua liberdade. Então não eram muitos escravos, eram poucos, né? Então o item é falso por conta exatamente disso. Beleza? Vamos à terceira questão. Onde os escravos exerciam suas atividades? Então eles exerciam atividades no campo, nas minas, nas cidades, no comércio, no artesanato e no serviço militar. Então, está aí a resposta da terceira questão, de acordo com o texto que nós estudamos na aula passada. Beleza? Vamos aqui agora à quarta questão. Qual era a vida pregressa da maioria dos escravos? Ou seja, qual era a origem, né? Qual era o passado dessas pessoas, né? Antes de se tornarem escravos. Então vamos lá, os escravos, em sua maioria, eram prisioneiros de guerra ou indivíduos endividados que trabalhavam para pagar suas dívidas. Então geralmente eram pessoas que tinham problemas, né, sociais e por muitas vezes eram capturados, né, para fazer o pagamento dessas suas dívidas. Beleza? Vamos aqui à quinta questão. Como se caracteriza a escravidão na Idade Moderna? Então, na Idade Moderna, né, a montagem do sistema colonial, inserida na lógica mercantilista, tornou a escravidão uma atividade muito rentável, muito lucrativa. Então, foi na Idade Moderna onde exatamente ocorreu a ideia da rentabilidade, né, do trabalho escravo. Beleza? De ganhar dinheiro com isso, na verdade, né? Questão 6. Sobre a escravidão nas Américas, marque V ou F. Então vamos lá. Primeiro item. Vieram para as 3 Américas 12 milhões de escravos. Destes, 4 milhões vieram para o Brasil. É verdade o item. O texto fala sobre isso, né? Segundo parêntese. No Brasil, a escravidão concentrava-se também na mão de obra indígena, na escravidão, na extração do ouro. Então, falso item, porque a primeira atividade a ser extraída foi exatamente a cana-de-açúcar, né? Com a atividade escravocrata, sim, mas com a atividade indígena foi o pau-brasil. Então, pau-brasil em primeiro lugar, em seguida, cana-de-açúcar. Beleza? Falso item. Terceiro item, o tráfico interatlântico de escravos africanos intensificou-se
quando o produto, né, da atividade econômica da colônia passou a ser cana-de-açúcar. Exatamente. Na época do pau-brasil nem tanto, mas quando o produto da nossa economia passou a ser o pau-brasil, passou a ser cana-de-açúcar, automaticamente ocorreu essa intensificação da escravidão. Certo? Beleza, vamos aqui à questão 7. Sobre alguns motivos que levaram à transição da mão de obra nativa para a mão de obra africana no Brasil colônia, assinale o item falso. Então vamos aqui, o item A. A diminuição da população nativa que foi dizimada por várias doenças. Então o item é verdadeiro, não se marca, eu quero o item falso. B. A fuga de povos indígenas que não queriam se submeter à escravidão. Houve a fuga, sim, é verdadeiro item, não se marca. Agora vamos ao item C. O prejuízo causado pelo tráfico interatlântico de escravos. Falso item. Não teve prejuízo nenhum, ao contrário, foi lucro. Então o item está falso porque não houve prejuízo no tráfico de escravos. Houve prejuízo sim para os escravos, mas para os traficantes de escravos, não. Certo? Letra D. Na costa africana, os escravos eram trocados por fumo e até por armas de fogo. É verdade, o item fala sobre isso, né, no texto. Então fica o item falso, C de casa. Questão número 8. Na história contemporânea surgiram os debates acerca da proibição do tráfico de escravos. Complete com os principais fatos. Vamos lá. Letra A. Em 1807, o tráfico de africanos foi considerado ilegal pelos governos da Inglaterra e dos Estados Unidos. Complete aí a resposta. B. No Brasil, a proibição do tráfico de escravos ocorreu com a criação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Complete aí o item B, hein? Não esqueça. E o item C pergunta o seguinte, afirma o seguinte: a escravidão só foi extinguida legalmente no Brasil em 1888, com a criação da Lei Áurea. Complete aí também a resposta do item C. Vamos aqui para a 9ª questão. O que diz o artigo 4º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU em 1948? Então, abre aspas, diz o seguinte: ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o trabalho e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as formas. Então, o que diz o artigo é o que está citado aí entre aspas. A resposta da questão 9. Ou seja, totalmente contra, né? O artigo está totalmente contra a prática escravista, né? Naquele ano de 1948. E para fechar nossa correção, vamos aqui à 10ª questão. Como está a situação da escravidão nos dias de hoje? Então, de acordo com o nosso texto, hoje vivem em regime de escravidão mais de 40 milhões de pessoas no mundo, sendo 1/4 de crianças, ou seja, 25% destas são crianças, e mais da metade dos casos estão na Ásia e no Pacífico. Já pensou, gente? Ainda se vive em situações de escravidão, 40 milhões de pessoas pelo mundo. É muita gente, né? Praticamente 1/4 da população brasileira, digamos, né? E se você fizer um comparativo populacional, lógico, tá bom? Portanto, gente, tá feita a nossa correção. Qualquer dúvida é só nos chamar e até a próxima aula, se Deus quiser.